Bora fazer a questão 7 do Enem 2025. Essa questão 7 ela é muito importante porque ela aborda sobre um assunto de gêneros textuais. É uma questãozinha que aborda o gênero textual de crônica, que cai demais no Enem. Então vem comigo pra te fazer essa questão. Seguinte, galera, ela fala o seguinte aqui pra gente. O elemento que caracteriza esse texto como uma crônica aí é o texto Tesselas, que a gente leu na última questão, que foi a questão de número 6, certo? Beleza, então vamos lá. O que caracteriza esse texto como uma crônica? Primeiro, o que é uma crônica? Crônica é um gênero textual caracterizado pelo tratamento breve da temática. Como assim? O tratamento breve não é que seja curta necessariamente, mas sim porque ele não se aprofunda no assunto. Então, por exemplo, a crônica, ela nunca vai trazer aqui opinião de especialista, nunca vai ficar debatendo, argumentando sobre o assunto, nada disso. Ela trata o assunto de forma breve, de forma rasa. Outro ponto da crônica, a crônica é caracterizada por ser pessoal. O que que significa? A crônica, ela muitas vezes tem verbos na primeira pessoa, é algo muito subjetivo, né? É importante a gente falar isso, é subjetividade. Né? Então a gente mostra ali a opinião da pessoa, mostra ali o que a pessoa acha, o que a pessoa tá pensando, certo? Então ela é pessoal, ela também é informal, então a crônica, ela é muito informal, por quê? Porque a crônica, galera, outro elemento dela é abordar fatos do cotidiano. E aí, como ela aborda fatos do cotidiano, com isso, ela consegue aproximar o leitor. Então, como é que ela aproxima o leitor? De duas formas, abordando fatos do cotidiano e abordando de maneira informal. Basicamente isso que é uma crônica. Por quê? Quando a gente vai estudar a variação linguística, a gente entende que uma linguagem formal, ela afasta, e uma linguagem coloquial, informal, ela aproxima, correto? Então, por isso que eu falei aqui com você, que a informalidade e os fatos do cotidiano geram aqui a característica da crônica de aproximar o leitor. Com isso, a gente pode vir aqui e matar a alternativa correta, né? Vê. O que caracteriza esse texto como uma crônica é a letra A. Defesa das opiniões da autora sobre um tema de interesse coletivo. Não, a autora não vem defendendo uma opinião. Não é um texto dissertativo ou argumentativo como uma redação, certo? Que você tem que defender alguma coisa. Que você usa ali de filósofos para embasar seu raciocínio, citação de livros, que você usa repertório para embasar seu raciocínio. Ela fala um tema de interesse coletivo, sim, mas ela não defende um lado. Ela mostra, expõe a opinião dela, é um texto mais mostrando a opinião dela do que defendendo a opinião dela de fato, né? Mas não é isso também que define uma crônica. A defesa das opiniões é muito mais pro lado do artigo científico, né? Que tem que defender uma carta argumentativa, por exemplo, você envia uma carta falando que tem que ser aprovada tal lei por causa disso, uma carta argumentativa, né? Letra B, exposição sobre o uso de tecnologias nas práticas de escritas atuais. Isso tem no texto. Isso tem no texto. O texto expõe, sim, o uso de tecnologias na prática de escritas atuais. Tanto a tecnologia do lápis, tecnologia da caneta, que o texto fala, né? Ou tecnologia, por exemplo, de telas. Isso é verdade. Só que não é isso que caracteriza uma crônica. Não é porque o texto expõe o uso de tecnologias que ele é uma crônica, entendeu? Não é uma característica da crônica. É realmente uma questão conteudista. Tem que saber o que é uma crônica. Se tu não souber, só erra. C. A abordagem de fatos do contexto pessoal e uma perspectiva reflexiva. Ó, exatamente isso que é uma crônica. A crônica, o foco dela é muito em fazer você refletir. É muito em fazer você perceber algo sobre determinado tema. Você percebe que todo momento ela faz isso, né? Inclusive, a frase final do texto é do punho ao pixel. Não, isso aqui tá errado. É do punho e o pixel. O punho e o pixel. Então, assim, é pra você refletir. Não é do punho ao pixel. Não é de um ao outro. Não é um substitui o outro, mas os dois coexistem. Entendeu? Isso que ele quis dizer. Então, exatamente, a abordagem de fatos do contexto pessoal, porque ela fala da casa dela, ela fala que ela faz bilhete, ela fala do banco dela, ela faz do que ela acha, ela fala do que ela acha ali das práticas de escritas digitais, ela fala que ela acha que a escrita digital, ela tira um pouco da identidade dela, né, porque ela vê ali, só vê fonte, a escrita digital é ilustrada por fonte, né, ela fala da fonte Arial, enfim. Então, de fato, tem muita abordagem de fatos do contexto pessoal e uma perspectiva reflexiva, e é isso que caracteriza uma crônica. A crônica, ela nunca vai ter núcleo narrativo, ela nunca vai ser, por exemplo, tem vários personagens, não. O que é o núcleo narrativo? Por exemplo, você tem a novela, aí tem lá o cara que trai a mulher com o amante, né? Aí tem o núcleo narrativo do cara com a mulher, aí tem o núcleo narrativo do cara com o amante, né? Aí tem, por exemplo, a mulher
tá com outro cara e o cara tá com outra mulher. Aí mostra a mulher lá com outro cara e mostra o cara com outra mulher. Aí são dois espaços diferentes, são dois núcleos narrativos diferentes. Por exemplo, se tu vê anime, o One Piece tem muito isso no núcleo narrativo. Enquanto tá acontecendo, por exemplo, a luta do Luffy com o Kaido, tá acontecendo ali a luta do Zoro com o King. E aí são vários núcleos narrativos alternando entre si. Não tem sincrônica. Justamente por conta do tratamento breve, do tratamento raso da temática. Não tem vários personagens, não tem um negócio muito aprofundado, tá? A crônica ela é bem rasinha assim, beleza? Utilização de recursos linguísticos para interlocução direta com o leitor. Não tem isso no texto. E mesmo se tivesse, isso aqui é um recurso mais de um anúncio do que de uma crônica, né? Apresentação de acontecimentos segundo a ordem de sucessão do tempo. Isso aqui é nada mais nada menos que um mecanismo de progressão textual. Não é o que caracteriza crônica, tá? Por exemplo, um texto narrativo, né? Ele tem sim que ter elementos que seguem a ordem de sucessão do tempo, né? Mas uma crônica não necessariamente tem isso. Inclusive, isso nem tem nesse texto, tá? Porque quando você volta nesse texto, ó, o primeiro parágrafo, ela fala aqui sobre ela ter estranhado o fato de falarem aí de próprio punho. Aí ela fala que quando ela estava na situação bancária, ela tinha que escrever algo bem breve, com as mãos delas, né? Aí, pô, o que importava era a autenticidade. Então ela começa a falar de uma coisa aqui que é do manuscrito. E aí ela começa continuando falando disso, do próprio punho, papapá. E aí, do nada, ela fala aqui da escola, ela fala do Enem, do nada ela mete o Enem aqui, entendeu? Então não tem uma progressão temporal muito grande. Ela não liga uma coisa a outra amarradinha, tipo, ó, primeiro eu fiz isso daqui, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso daqui. Não, ela começa falando de um passado bem distante, aí depois ela fala do presente, aí depois ela vai no final ali voltar pro passado. Aí, então não tem essa linearidade temporal, entendeu? E mesmo se tivesse, não é o que caracteriza uma crônica, não é o que caracteriza uma crônica, tá? Aqui, por exemplo, aqui ele começa a falar dela fazendo bilhete, né? Dela fazendo bilhete, o que não tem nada a ver com o que ela começou falando. E aí, ela fala aí que no escritório ela é mais suave com ela mesma. E ela fala negócio de ansiedade, porque tem muita tarefa como adulta. E aí aqui ela defende que as duas formas de escrever coexistem, né? Então não tem ali uma progressão textual muito bem marcada, né? Então não é isso que caracteriza a crônica, tá? E mesmo se tivesse, novamente, não é uma coisa própria de crônica. Todo texto, né? Todo texto pode ter uma progressão textual bem feita. A não ser que fosse tipo um poema. Tem um poema que já caiu no Enem, de uma idosa que era criança, né? Aí, pô, a mulher nasceu, já era idosa. Pá, aí tinha um negócio ali meio louco ali de progressão textual, mas isso é de propósito, né? Pra causar o efeito de estranhamento no leitor. Mas enfim, com isso a gente pode fechar a 7 como a letra C. E se você gostou dessa correção e quer mais correções como essa, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e envia pro amigo que vai fazer o Enem no próximo ano, tá bom? Eu te vejo no nosso próximo vídeo corrigindo nossa questão de número 8. Valeu, tamo junto e é nóis!